Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao aperfeiçoamento em hidráulica operador mantenedor Nexia. A nossa aula agora, então vocês já estão na parte 3 de um total de 10 aulas. Qual que é o objetivo da nossa aula, pessoal? O objetivo dessa aula é a gente mostrar o grupo de acionamentos hidráulicos para a gente ver o que é esse grupo hidráulico, para que ele serve, quais são os seus componentes, suas características. A gente vai abordar então a nossa unidade hidráulica. Vamos lá? Então, pessoal, o que é o grupo hidráulico, o grupo de acionamento? O grupo de acionamentos hidráulico é a parte do sistema onde estão localizados os elementos responsáveis pelo armazenamento do fluido, no caso o óleo, e a parte de filtragem, que é a parte de segurança do sistema, tá? Essa unidade hidráulica, pessoal, o que vai ter nela que a gente vai estudar? A gente vai estudar o reservatório, que é a parte que o compõe a nossa unidade hidráulica. A gente vai estudar também, pessoal, o conjunto de motor-bomba, ou seja, a gente vai ver as bombas hidráulicas que a gente vai ter, perceber onde que usa uma bomba de paletas, onde que a gente tem uma bomba de engrenagem, como que ela funciona internamente, por que a cavitação ou então a aeração provoca danos na tubulação, a falta de óleo, o que ela vai provocar nessa unidade hidráulica, o que vai estragar e por que estraga. A gente também vai abordar, pessoal, a questão de alguns componentes básicos que às vezes no dia a dia a gente deixa passar, igual filtro de ar. Então a gente vai abordar outros conjuntos também, tá, pessoal? A gente vai ver a bomba hidráulica e os filtros hidráulicos também, onde que eles são instalados e para que serve cada filtro hidráulico desse. Essa primeira aula, então, a gente vai ver basicamente a nossa unidade hidráulica, o nosso reservatório. Então, vamos lá, então. Então, vamos falar do reservatório. O reservatório, pessoal, ele é responsável por manter o fluido armazenado, porém, ele é muito utilizado também para troca de calor térmico. Então, uma das características que a gente vai ter no reservatório é a questão da troca de calor, a temperatura. A gente vai ter aqui, ó, linha de pressão. Então, a gente tem a linha de pressão. O que é a linha de pressão, pessoal? É onde que o fluido sai para o sistema, a nossa unidade hidráulica aqui, ó. Então, a gente tem a linha de pressão, que o fluido sai para o sistema. A gente tem a linha de retorno, uma vez que o óleo, que o sistema hidráulico, o óleo, ele sai na linha de pressão, vai lá, exerce trabalho, eleva a pá carregadeira, abaixa a concha da pá carregadeira, ou do caminhão, a caçamba do caminhão, ou então do filtro prensa que vocês têm aí. A gente tem esse filtro de ar, que é muito importante, uma vez que o reservatório, tá, pessoal? Ele fica numa faixa aí de 80% dele ocupado com óleo, quando ele está desligado, parado, e essa parte de cima aqui, uns 20%, é ocupado com ar. Então, esse filtro de ar, o que ele faz? Ele deixa o ar entrar aqui dentro para poder ocupar espaço e equalizar essa pressão que está interna aqui com a pressão atmosférica. E ele tem uma função muito importante, que é o quê? Filtrar qualquer partícula de sujeira, poeira, contaminante que possa entrar ali. Tem alguns modelos que ele possui um tipo de sílica que ele retira até a umidade do ar também que entra aqui dentro. Então, é muito importante a gente salientar o seguinte: se não tiver bem vedado, se não tiver o filtro de ar ali funcionando, ou o cara só colocou simplesmente uma tampa, ou então fui lá, dei manutenção, perdi esse filtro, o que eu faço? Tem que colocar outro filtro, porque isso aqui é muito importante. Por quê? Quando vocês abrem uma unidade hidráulica, às vezes você vê lá, tá cheio de terra, mas muita terra mesmo, e vocês ficam pensando assim, da onde que veio isso aí? Essa lama que está formando aqui dentro? Ela vem da partícula de poeira que está na atmosfera e está entrando aqui dentro. É o mais comum que a gente tem, é isso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na nossa unidade hidráulica que a gente tem aqui na Escola Senai, para a gente ver todos esses componentes e para que serve. A gente tem também a parte do filtro de enchimento, que está junto lá com o filtro de ar. É ali que eu vou repor o óleo quando eu faço a troca. E é muito importante salientar para vocês o seguinte: se eu
na parte da manhã, coloquei 200 litros de óleo na minha unidade hidráulica. Na parte da tarde tem que ter os mesmos 200 litros. Sistema hidráulico, gente, não pode ter vazamento. Tendo vazamento, tem que corrigir isso imediatamente por causa da manutenção, tá, gente? Tem que corrigir. Por que que eu falo isso, gente? Porque o óleo, ele gera dois problemas para a empresa, que é o quê? O custo de aquisição desse óleo, que querendo ou não, o custo para comprar ele é caro, o óleo hidráulico ele é caro, e o outro problema que ele vai gerar também é a questão do impacto ambiental, uma vez que ele vai contaminar o solo, que vai contaminar os fluidos de água, né, as águas subterrâneas. Então, isso é um problema também muito grande para a empresa. Então, o sistema hidráulico não pode ter vazamento, tá, pessoal? A gente vai ter também na nossa unidade hidráulica. É lógico que nem todas as unidades hidráulicas, pessoal, vai ter isso tudo que eu vou mostrar para vocês. A gente tem uma unidade hidráulica muito característica, muito específica, então é um pouquinho diferente. Mas basicamente toda unidade hidráulica vai ter esses componentes aí. Então ele vai ter aqui, ó, o filtro de enchimento que eu falei para vocês, que ele serve para filtrar aquele óleo que a gente está enchendo. Vai ter também, pessoal, o visor de controle para nível. Então você normalmente tem um controle de nível, um visor de nível, que ele vai servir para você verificar o nível do sistema, porque tendo vazamento, o nível do óleo baixar muito, isso é muito prejudicial, porque provoca aeração e cavitação que danifica a bomba hidráulica. Ele vai ter uma escotilha para manutenção, uma vez que isso aqui é um vaso de pressão, você tem que ter uma escotilha para verificar como que tá as características internas e até mesmo limpar, porque mesmo tendo filtro de ar, costuma no sistema, em um determinado ponto do sistema, você tem entrada de sujeira, então quando você tem isso, às vezes você tem que lavar mesmo a unidade hidráulica depois que você faz manutenção, então isso é muito relativo também, então tem que ter isso aqui. Tem que ter a escotilha de manutenção, que eu falei com vocês. Gente, outra coisa, questão de escotilha. Se eu usei um parafuso lá, tá escrito na cabeça do parafuso lá, com a classe de resistência 8.8, ou então 12.9, eu tenho que substituir pelo mesmo parafuso. Ah, é muito comum em indústria de mineração você não conseguir retirar o parafuso, você tem que cisalhar ele, você tem que quebrar esse parafuso. Você vai usar uma talhadeira, você vai cortar com a lixadeira, o que for, e depois você substituir por mesmo parafuso. Por quê? Ali é uma unidade hidráulica, né? É um vaso de pressão, apesar que a pressão ali está equalizada com o ambiente, mas pode acontecer o problema dele simplesmente cisalhar o parafuso, porque você colocou uma classe menor de resistência e vir vazar o óleo depois. E pior ainda, poder provocar um acidente. Então isso é muito importante a gente salientar essas situações. Outra coisa que a gente vai ter também é o parafuso de drenagem do sistema. Para que vai servir esse parafuso? O próprio nome já diz, uma vez quando você vai fazer a substituição do óleo, você vai usar esse tipo de parafuso para poder fazer a drenagem. Então é aqui onde você vai tirar o óleo e vai armazenar esse óleo em um local específico. Você não pode deixar esse óleo cair no chão, porque senão provoca um impacto ambiental. Você tem essa outra peça aqui que é chamada de chincana, tá, pessoal? Que é essa peça do meio que a gente tem aqui, ó. Essa peça ela tem duas funções básicas. A primeira função e a mais importante ela é o seguinte, é fazer com que o óleo que está voltando do sistema de retorno, ele misture com o óleo que está aqui dentro. Por quê? O óleo, quando ele vai para a linha de pressão e ele exerce trabalho, ele tende a ter sua temperatura aumentada. Então, quando ele volta para o sistema de retorno, ele cai aqui dentro, forçando esse óleo a se misturar, porque materiais, óleos de temperaturas diferentes, eles vão ter densidades diferentes. Então, a tendência do óleo quente é sempre ficar na parte de cima e aí por diante. Então, a gente tem esse problema também. Então, a chincana serve para misturar esse óleo. Outra função da chincana também, que não é tão utilizada para isso, mas é para equipamentos móveis, ou seja, o óleo ele fica balançando, tá? Então ele quebra essa onda que é formada, mas a função principal dela é a questão da temperatura, tá, gente? E é importante salientar também que na maioria das unidades hidráulicas existe um medidor de temperatura, normalmente para vocês aí nos caminhões, nos equipamentos de estrada. Ele vai ser um medidor eletrônico que vai indicar a temperatura do óleo. Lembra lá das aulas passadas?
falando que o óleo ele possui uma viscosidade e quanto maior a temperatura, essa viscosidade muda. E lembrando que a viscosidade é a capacidade que o óleo tem de escorrer, né? Então, o que que acontece? Se ele está muito fininho, ele vai embora mais rápido, então a velocidade no processo aumenta. Então, isso aí também é prejudicial, porque ali você tem que ter um controle de velocidade preciso para nenhum um equipamento não funcionar mais rápido que o outro e vice-versa. Então, é importante ter essa troca de calor. Tem alguns equipamentos que vão ter a necessidade que eles aquecem muito, principalmente o óleo utilizado para lubrificação. Por exemplo, eu tenho um moinho de bolas, eu tenho um sistema de moagem lá na empresa. E aí ele é por mancal de deslizamento. Então ele é suspenso no óleo. Ali é um óleo lubrificante que faz a função de um óleo hidráulico, exercendo força para poder elevar nele, mas ele é lubrificante também. Ele aquece muito, então você tem que ter um radiador externo para poder que esse óleo troque calor com o ambiente. E aí a gente tem a chicana que eu comentei para vocês. Outra situação que a gente tem que comentar, unidade hidráulica. O interessante é que ela fique com uma inclinação para esse lado de baixo, ou seja, inclinado nessa direção. Por quê? Não precisa estar inclinado, torta, não, tá, gente? Ela tem que ter uma inclinação pequena, por quê? Porque toda matéria, resíduo sólido, por exemplo, um pedaço de metal que se desprendeu da parede da tubulação, em vez dele vir para frente, ele fica aqui embaixo, aqui, ó, e fica até mais fácil na hora de fazer a limpeza dele. Então, ela inclinada um pouquinho é bom também. Tem situações que eu consigo, vai ter situações que eu não vou conseguir. A gente vai ter também o filtro de sucção, que é o filtro da parte de baixo aqui, tá, pessoal? Ele é um filtro que ele tem uma malha interna, né, uma cota interna, assim, é, relativamente grande, tá? Não é o filtro que tem a melhor filtragem do sistema, mas ele é muito importante porque ele elimina tudo aquilo que foi retornado pelo dreno. Então, aquelas partículas maiores não vai ser feita a sucção pela bomba. E aí eu vou comentar para vocês depois, existe um manômetro, que é um manômetro aqui que ele mede uma pressão negativa, mas é importante falar para vocês que na física pressão negativa não existe, tá, gente? O que a gente entende é vácuo. Então, quando a gente vai trabalhar com pressão negativa, que está medindo lá negativo, a gente está medindo vácuo. Então, tem um manômetro aqui que é utilizado para medir o vácuo de sucção. Para que serve esse manômetro? Ele vai medir a obstrução desse filtro. Então, quando esse filtro começa a acumular muita sujeira, muito elemento contaminante ali dentro dele, a pressão de sucção, que aí ela fica em forma negativa, tá, gente? É representado negativo, que é o vácuo da sucção ali, ele começa a aumentar. Ou seja, quando ele começa a aumentar esse vácuo da sucção, você sabe que é hora de trocar o filtro também. E aí eu vou mostrar para vocês depois os tipos de filtro que a gente tem, né? E por que que tem que ter um manômetro, que é um medidor de pressão no filtro, para a gente saber a obstrução desse cara, quando que é a hora de trocar. Mas normalmente para vocês aí, a engenharia de manutenção de vocês da Anex, ela é muito avançada em relação a isso. Eu tive a oportunidade já de conhecer o pessoal da gestão de manutenção em outras unidades, na unidade lá de Juiz de Fora, na unidade de Três Marias. Então, assim, eu sei que o trabalho que o pessoal faz aí é um trabalho muito bacana. Então, sempre essa questão de troca de filtro já vai ser indicado antes. Mas pode ser que hoje mudou o material lá do solo, lá que está vindo que tá vindo lá da mina. Mudou o material. E aí viu um material que ele não propagava tanta poeira. Veio um material novo que ele propaga muita poeira. E aí, às vezes ele tem uma característica diferente do solo, então pode ser que a minha engenharia de manutenção não consiga prever isso. Então é muito importante para o operador mantenedor ficar de olho lá nos manômetros, entender alguns equipamentos que a gente vai ver, para poder falar, opa, aquele filtro ali já é hora de trocar. Vou comunicar o pessoal aqui para a gente poder fazer uma preventiva aqui para poder trocar aquele filtro, programar uma parada e aí por diante. Então vocês têm que comunicar sempre o pessoal da manutenção aí de vocês aí. E aí a gente tem um tubo de aspiração, que é o tubo que faz a sucção pro sistema da bomba. Esse tubo também tem umas características nele também muito importantes, que é a mudança de diâmetro. Então, assim, é um tubo que ele tem que ter o diâmetro
tem que ser o mesmo diâmetro dele, porque a mudança de diâmetro vai provocar cavitação na bomba. A gente vai ter um motor elétrico, pois poderia ser um motor a diesel, poderia ser qualquer outro esquema, tá, gente? Normalmente é ou elétrico ou é a diesel. Eu já vi também pneumático, porque o local era um local, área classificada, né, explosivo. Então aí você tem que ter um motor pneumático, lá não poderia ter faísca. E aí a gente vai ter a bomba hidráulica, que é o que a gente vai estudar, e a gente vai abordar também as válvulas limitadoras de pressão. Isso aí tudo a gente tem aqui, eu vou gravar vídeo aqui mostrando como que é essas montagens e tudo mais. Então, outra coisa interessante que eu não comentei para vocês, que esse aqui não tem, é a questão da inclinação dele, que aqui não foi colocado, e o visor de temperatura também, que é nas unidades hidráulicas mais comuns. A gente vai ter o visor de nível e o visor de temperatura, tá, pessoal? Então, ó, o conjunto motobomba, que é o conjunto mais importante, né, que eu comentei com vocês, ele pode ser a diesel, igual esse aqui, ó. A nossa unidade hidráulica amarela está aqui, e o que vai fazer a movimentação da bomba hidráulica é um motor diesel, um motor a gasolina, um motor a combustão interna. E a gente tem o sistema hidráulico, que é um motor elétrico. Então, ó, como que eu chamo isso aqui? Unidade hidráulica, tá, pessoal? Então, a representação da unidade hidráulica é esse aqui, ó. É importante que vocês coloquem a simbologia no caderninho de vocês, tá, gente? Coloca aí, ó, unidade hidráulica e coloca essa simbologia pra gente, do conjunto motobomba. Por quê? Porque a gente vai ter que começar a perceber um pouquinho sobre essas simbologias para a gente poder fazer os diagramas, que a gente vai entrar numa parte bem boa agora, né, que é a parte de montagem, conhecer os equipamentos e fazer as montagens. Então, é muito interessante para vocês aí conhecer essa simbologia e dar uma notada nela. Tem ela também na apostila nossa, podem ficar tranquilos também. Então, o sistema motor bomba, ele é o sistema onde que a gente tem o motor elétrico, poderia ser um motor diesel, mas normalmente é elétrico. A gente tem um sistema de acoplamento e a gente tem a bomba hidráulica, tá, gente? Característica importante que eu tenho que levar aqui: sentido de giro do meu motor elétrico, tá? Porque a bomba ela tem o sentido de rotação, ou seja, a gente tem que ver, normalmente nelas tem uma setinha que indica para qual lado que ela tem que rotacionar. Então aí a gente tem o motor elétrico, a gente tem que certificar que esse motor está rotacionando para aquele lado correto. Qual que é o procedimento normalmente que a gente faz? Liga o motor elétrico, vê se ele está rotacionando para o lado correto e depois a gente faz o sistema de acoplamento. E, gente, acoplamento é uma coisa muito importante, a questão do alinhamento angular, ou desalinhamento angular ou desalinhamento paralelo, tá, gente? É muito importante isso, pois esse alinhamento ali que vai garantir o funcionamento dessa unidade hidráulica, dessa bomba hidráulica com perfeição. Isso aqui é um que é a simbologia da bomba hidráulica e a simbologia do conjunto motobomba. E aí, pessoal, os sistemas de montagem da posição do reservatório em relação ao nosso conjunto de motobomba, ele pode ser da maneira convencional, que é essa maneira aqui, ó, convencional, aonde a unidade hidráulica fica na parte de baixo e a motobomba fica na parte de cima, ok? Qual que é o problema desse sistema aí? Ele pode provocar aeração, porque você tem o tubo de aspiração aqui junto com o filtro, pode ser que aconteça a entrada de ar, que é o processo de aeração. É a entrada de ar, eu vou comentar isso mais para frente para vocês, falar os problemas. Então, a entrada de ar pode provocar aeração e pode provocar cavitação na bomba também, e isso é muito prejudicial no sistema. Então, esse tipo de montagem aqui a gente tem que garantir que sempre no tubo de aspiração aqui vai ter óleo nele no sistema. Normalmente pode ser instalada uma válvula de retenção. A gente vai ter o sistema em L, aonde que o óleo que está aqui em cima, ele por efeito da gravidade, ele já está entrando dentro da bomba, então não vai ter falta, tá, gente, de óleo nesse sistema, não vai ter problema que a bomba fique sem óleo, então esse tipo de montagem, ela evita o processo de aeração, que é a entrada de ar no sistema.
só que ela não evita a cavitação, tá? A cavitação, para evitar ela, a gente tem que ter um dimensionamento correto, toda a tubulação tem que ser do mesmo diâmetro. Isso é até um problema também, às vezes eu tenho que fazer uma solda na tubulação e a parte interna dele aqui no tubo de aspiração, ela fica um pouquinho menor, isso vai provocar cavitação. A gente vai ver mais para frente o que significa essa cavitação. E aí a gente tem um sistema superior, né? Esse sistema suspenso, na verdade, é onde que o óleo está acima da bomba. Ele tem as mesmas características do formato em L, então o óleo ele já está descendo pela força da gravidade e está sendo empurrado ele para frente, tá, pessoal? É muito utilizado esse sistema aqui também, porque por que esse sistema aqui é muito bom? Porque principalmente em equipamentos móveis, porque você tem, às vezes você tem um balanço do óleo lá dentro e sempre vai ter óleo no conjunto motobomba, ok? Olá pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês aqui a questão do filtro de ar que eu comentei para vocês. Vou tirar ele aqui, ó. Ele é bem preso, vocês podem perceber aqui, ó. Ok? O que acontece, gente? Na parte interna desse filtro aqui, então, ele tem uma sílica, que ele tem a capacidade de retirar a umidade do ar atmosférico que aqui está. Aí vai depender de vários modelos. O ideal é que ele tenha essa cordinha, porque você nunca perder e ter que colocar outro no lugar. Então, isso aqui é uma característica. Dentro dele tem um filtro de enchimento. Outra coisa comentando para vocês. Esse aqui, então, é o conjunto motobomba, com as bombas hidráulicas. E aqui eu falei para vocês que é o manômetro de medição de pressão de sucção. Ele tem aí, ó, vocês vão reparar na imagem ao lado, que a medição dele, ela começa no valor de -1 e vai até 0. Então ele mede como se fosse a pressão negativa, mas isso na verdade é vácuo, tá pessoal? Então esse é o primeiro conjunto da primeira parte. Então vamos mostrar o outro lado dela aqui. Do outro lado a gente vai ter a linha de dreno, a linha de retorno para o tanque. A gente vai ter a válvula reguladora de pressão. Nesse caso aqui eu tenho duas bombas hidráulicas. Então eu tenho duas válvulas reguladoras de pressão. E a gente vai comentar melhor sobre essas válvulas reguladoras de pressão. Mas reparem aqui para vocês verem, ó, nessa parte aqui, ó, é onde que a gente tem um filtro de retorno do tanque. Ele vai possuir um manômetro que está aparecendo do lado da tela de vocês. Esse manômetro, ele vai ter uma numeração, mas ele vai ter um valor em cores, que verde, amarelo e vermelho. Então, sendo vermelho, já é a hora de você trocar esse filtro. Para fazer a troca, tem uma chave especial que você tira ele aqui, ó, ele saca, aí você vai colocar outro filtro aqui dentro. E esse manômetro é um manômetro utilizado para medir obstrução. Quando o filtro já está muito cheio de contaminantes, está na hora de trocar ele, então é um manômetro de obstrução, ok? Então essa aqui é a nossa unidade hidráulica. A gente tem também a questão da escotilha, que é a parte de cima da unidade hidráulica. A gente tem o medidor de temperatura, tem o medidor de nível também dele. Então essa aqui é a nossa unidade hidráulica aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Façam a leitura da apostila de vocês, acompanhem o material direitinho para a gente poder ter um aprendizado satisfatório, tá? Agora a gente vai deixar alguns exercícios para vocês responderem. Daqui a pouco eu vou corrigir esses exercícios com vocês aí. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.